Boa tarde, estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Boa tarde, França. Boa tarde. E essa semana foi uma semana completamente atípica, né? Curtinha. E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, né, França? Sobre essa questão do desperdício, né? Que muitas vezes não é pensado quando se monta um calendário escolar como esse que nós estamos vivendo hoje. Uma semana que você tem aulas na quarta e na sexta. Você não teve aula segunda, não teve aula terça, não teve aula quinta. Ô, França, na escola que você trabalha, como foi a frequência? Baixa. A frequência baixa em quase todas, né? Em quase todas as escolas da rede, a frequência foi bem baixa. Eu não entendo o porquê disso, né? Poderia, sim, se fazer um tipo de economia saudável a partir do momento que não se tem dias corretos com esses feriados, porque terça e quinta. Aí, claro, na segunda teve o recesso, mas aula na quarta e na sexta. E isso mexe completamente com a visão que aquele alunado também tem da escola, né? Para que eu vou na aula só quarta ou sexta-feira? Aí já pinta aquela coisa. É uma questão de cultura também, né? Também. Agora, por exemplo, na escola que eu trabalho, hoje, turmas com 4 alunos, outra turma com 5 alunos. Nossa, então, quer dizer, qual é o objetivo pedagógico que um dia desse pode ter? É completamente comprometido, né? Fora a questão do recesso de segunda-feira, que o calendário escolar está com 200 dias cravados esse ano. Não tiveram o bom senso de colocar nenhum dia mais. O calendário da rede estadual está com 207 dias, então pode haver uma margem, né, de retirada de dias que não vai influenciar no total. Agora nós não, na prefeitura, como não se planejou direito, fizeram um calendário com 200 dias cravados. Como deu ponto facultativo na segunda, nós da educação estamos devendo um dia. Mas eu não estou devendo um dia para ninguém, não. Também não, porque o ponto facultativo foi só para a educação? O ponto facultativo foi geral, né? Foi geral. Então, não venham querer descontar na educação ou querer cobrar dos profissionais da educação que trabalhem sábado, fora do seu dia de trabalho, né? Por uma coisa que ninguém... Você foi consultada, França? Não. Ninguém foi consultado, né? Esses favores que fazem para a gente de vez em quando, que a gente fala, mas quem pediu o favor, né? A maioria dos lugares funcionou normalmente na segunda, na quarta e na sexta. Como não funcionou na segunda, é óbvio que os alunos também decidiram por conta própria fazer meio feriado na quarta e na sexta. Então isso compromete completamente, né? Era para essa semana, então, deveriam ter sido marcados os conselhos de classe, né? As atividades que não tem aluno, para que não... O que vai acontecer na maioria dos lugares? Essa semana já não teve aula quase nenhuma, e na semana que vem, os conselhos de classe. Então, de aula efetiva, acaba sobrando muito pouco. O que é isso? Falta de gestão, falta de planejamento, né? Quando a gente fala lá em dezembro, iniciozinho de dezembro, nós estávamos no CICOMED, no Conselho Municipal de Educação, cobrando da secretaria o calendário escolar, né? Porque esse calendário escolar deveria passar pelo COMED. Para quê? Mais cabeças pensando juntas, de repente, né, conseguem fazer um trabalho mais eficiente. Então, acabou saindo um calendário que não previu essas coisas, né? E aí começa, ponto facultativo aqui, ponto facultativo ali, e vão querer ficar enxertando sábado. Sábado, gente, é a coisa mais mentirosa que existe. Por quê? Os alunos também não vão. Nós somos profissionais de educação, mas temos vida também fora da escola. Existe vida fora das unidades escolares. Com certeza. Embora muita gente não conheça, acha que não, né? Que a gente tem trabalho escravo. Normal. Mas não, existe vida fora da escola. Todos nós temos família, temos outros compromissos. Então, o dia que a gente disponibiliza para a escola é aquele. Não dá para simplesmente mudar, né, França? E é uma coisa que a gente tem que ter bem esclarecido, né? Essa coisa de ponto facultativo, de recesso. Porque quando é ponto facultativo é uma coisa, quando é recesso é outra. Por que pagar somente a educação? Quando existe esse recesso e praticamente toda a área administrativa do município para. Então não tem o porquê disso acontecer. Então eu costumo prestar muita atenção nos dias que tem recesso, né? Esse ano são 2 sábados, se eu não me engano, um em setembro e um em outubro. Esse sábado é para quê? Para que se tenha os 200 dias letivos ou o funcionário está pagando alguma coisa com esse sábado? Porque se formos contar também com recessos durante o ano, não dão 2 sábados. Então eu gostaria de saber qual é o sentido do sábado, embora que o CEP já tenha parecer positivo, dizendo que os 200 dias letivos não é a responsabilidade do servidor, é a responsabilidade do executivo.
Quem então, tem não é dia nós. letivo ou carga horária é o aluno. É o aluno. Né? Ele tem que receber 800 horas ou 200 dias. Exatamente. Mas isso é o aluno. Agora, o profissional, ele tem uma carga de horário de trabalho semanal. Por conta, o patrão quis fechar a loja, o empregado vai ter que repor depois? Mesma coisa na educação. O prefeito dá ponto facultativo, deu porque quis. E aí? Aí agora as pessoas são obrigadas a trabalhar no sábado, sem terem sido consultadas? Porque no comércio em geral, por exemplo, quando as pessoas trabalham sábados ou feriados, elas fazem um acordo coletivo, concordando com aquilo, né? Existe uma assembleia para ser decidido o acordo, ser votado o acordo, ser homologado pelo sindicato o acordo, e as pessoas têm uma folga depois, tem, né, alguma compensação. Isso. Agora, no serviço público, não. Simplesmente o prefeito resolve, e aí quem quiser, né, as pessoas são obrigadas a seguir aquilo, que é óbvio, se não vai abrir, você não pode trabalhar se seu local de trabalho não abriu, né? Na realidade, se a gente for colocar na ponta do lápis, 200 dias letivos, o que tem, né? Se na realidade as horas-aulas, elas estão sendo negligenciadas. Porque realmente tira-se até do horário do recreio, porque não pode contar. Se você tem um intervalo, você não conta a hora-aula ali. E fora isso, né, gente? Acho que a preocupação maior de todos os pais e alunos hoje na rede tem que ser a seguinte: a preocupação da prefeitura com os dias letivos é qual? Porque se não tem nem professor... qual seria então, qual é a preocupação, né, que a secretaria tem realmente com a educação, com a qualidade da educação? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida em algum momento nesses 4 anos de governo, né? Nós estamos... Hoje, que dia, Franci? Hoje são 24 de abril. 24 de abril. As escolas continuam, várias delas, sem professores. Os centros de educação infantil passam o ano inteiro sem professor, né? Com as educadoras de educação infantil que têm formação, fazendo do melhor possível, sem receber nenhum tipo de remuneração, o serviço docente. Isso também é outro absurdo. Agora, se não tem professor, como é que vai ter qualidade na educação, gente? E o que mais nos espanta, não é que não tenha professor concursado. Tem gente esperando em casa, desempregado, aguardando para ser chamado, Franci. Né? Tem muita gente precisando de trabalhar, né? E passou no concurso com a esperança de ser chamado para o serviço público do município. E isso não está acontecendo, não aconteceu. E hoje, né, podemos dizer que uma função que realmente não chamou ninguém e que o pessoal liga muito para o sindicato, está perguntando, e é uma pergunta que se faz sempre. Por que até agora o município não chamou zelador? Se na hora de colocar o concurso público, colocou vaga disponível para esse cargo? E a resposta é a mesma de sempre: falta de planejamento. Nesse caso específico daí do concurso 2012, foi o governo passado que realmente não planejou, fez o concurso, colocou, acho que eles fizeram assim, né? Acho interessante 15 vagas. Bota 20. Aí colocou. Bota 50 vagas. Não é assim, gente. E como acontece sempre, o governo muda. Quem está lá, quem está na administração, sai fora, entra outro. Então, são coisas que têm que ser pensadas. Agora, o que a lei exige? Que se chame esses funcionários. Sim, as vagas eram iniciais. Vagas iniciais, vagas para trabalhar. Para assumir imediatamente. Já se passaram 3 anos, essas pessoas não foram convocadas, né? E daqui a pouco aparece, igual no Estado, né? No Estado, o pessoal do concurso de 2011, de 2013, teve que entrar na justiça para poder assumir. Porque o Estado criou um termo chamado desconvocado. Isso eu lembrei. Desconvocou a pessoa. Como assim? Mas o Se a pessoa fez o concurso, foi aprovada, tinha vaga, foi convocada. Na hora que foi assumir, não, você está desconvocado. Quer dizer, muita doideira, gente. Olha, lidar com esses governos não está ficando fácil, não, hein? Tá, não. Eles estão querendo fazer os outros de bobo. Outra coisa, gente, que a gente falou na semana passada e quer reforçar nessa semana é sobre as eleições do CEP. Isso. O CEP tem eleições a cada 3 anos. A última eleição foi no ano de 2012 e o mandato termina agora em 2015. E está aberto o processo eleitoral. As pessoas têm até o dia 30 de abril para a inscrição de chapas. Qualquer pessoa filiada ao CEP até o dia 1º de abril pode se candidatar. Tá? Em qualquer município ou para estadual também. Vão haver chapas em vários municípios, aqui em Petrópolis também, qualquer um que queira concorrer está aberto.
É só importante lembrar isso, que o prazo final para inscrição de chapas é no dia 30 de abril, tá? Depois disso, aí já começa o processo de campanha e a eleição está marcada para dia 30 de junho, 1º e 2 de julho. E vamos explicar para o pessoal, Francis, como é que funciona isso? Como é que funciona a eleição em si? A pessoa vai votar onde? As pessoas vão votar na sua própria unidade escolar, porque o CEP vai disponibilizar urnas, vai estar indo nas unidades escolares e nós vamos ter uma urna no CEP. Então, essa urna vai estar no CEP nesses 3 dias também, disponível para o servidor, que se não quiser votar na unidade, não está na unidade esse mesmo dia, pode estar indo lá na sede do CEP, que é na rua Floriano Peixoto, 372. E, inclusive, gente, nessa urna fixa votam também os aposentados, as pessoas que estão de licença médica ou de licença prêmio, licença gestante, podem votar tanto na urna fixa quanto na urna de sua escola de origem, tá? É muito importante que as pessoas participem, porque na eleição, como em qualquer outro tipo de eleição, a gente está ali para escolher quem vai estar dirigindo o sindicato nesses 3 anos. Então, está aberto a qualquer um, né? A partir do dia 30, lá para o dia 2 de maio, dia 3, né? Deve começar a liberação das chapas para a campanha, para as pessoas poderem conhecer em cada município quem são os candidatos, né? E cada um vai poder estar fazendo a sua campanha. Inclusive para o CEP Central também. São cerca de 55 núcleos. Exato. E 9 regionais. Então isso vai estar movimentando todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então, só para lembrar, né? A gente não pode perder a ironia da situação, não, né? O CEP existe em 55 municípios, em 9 regionais na cidade do Rio de Janeiro. Vai confirmar mais uma eleição, inclusive completa esse ano 38 anos de existência, né? Firme e forte, e vamos adiante na luta, né? No próximo bloco a gente vai estar conversando, inclusive, também sobre a nossa campanha salarial que começa em maio. Nós vamos para os comerciais e já voltamos.